Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você, como você sabe, temas importantes da tradição esotérica, do ocultismo, do esoterismo e das paraciências. Aqui no canal, como você sabe, trabalhados de forma séria e fundamentada. Quer aprender astrologia? Então, este recado é para você. Meu nome é Marcos Kuznick, sou astrólogo profissional e membro do canal Realidade Fantástica, e já ministrei centenas de aulas de astrologia. E agora estamos lançando nosso novo curso de astrologia básica em um formato de videoaulas. A astrologia tem uma bibliografia, uma quantidade muito grande de livros, de bons livros, disponíveis para serem estudados. Mas talvez você já tenha se frustrado em estudar sozinho ou fica meio perdido com tanta informação. Pois bem, nosso curso vai te dar o caminho das pedras, por assim dizer. Nós vamos falar sobre e analisar os principais elementos que constituem o estudo da astrologia e da análise do mapa astrológico, sem enrolação, com exercícios práticos e com indicações de leitura para que você aprenda a fazer uma análise astrológica. São 26 aulas gravadas, falando sobre signos, planetas, casas astrológicas, aspectos astrológicos, da análise do mapa astrológico e de programas para cálculo. E tudo por um preço especial de lançamento. Acesse a página que está na descrição deste vídeo, conheça o conteúdo e as condições do curso e avance para valer no estudo da astrologia. Com certeza, se você é brasileiro, você já ouviu falar do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, sobretudo se você é um buscador espiritual. Esta que foi e é ainda a primeira escola esotérica legitimamente brasileira e que temos, inclusive, um trabalho aqui no canal através de um documentário dedicado ao fundador dessa escola, o Antônio Olívio Rodrigues. Se você não viu, estou subindo o card aqui para que você veja, que é um trabalho maravilhoso. Desde o começo do século XX, essa escola iniciática brasileira vem iniciando milhares de pessoas nos arcanos do esoterismo e do ocultismo. E para falar do círculo esotérico, nós temos hoje uma pessoa muito especial que vai nos esclarecer um pouquinho mais do que é essa escola, como é que ela surge, o que ela ensina e como é que ela está plenamente ativa hoje, né, depois de mais de um século, né, que êxito que é esse que essa escola tem tido. Antes, é claro, você vai se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like de confiança, isso é importante para a gente, né? Confira lá a Academia Realidade Fantástica, confira os nossos produtos, tudo que a gente oferece em termos de cursos, né, e produtos, que é importante também. Quem está me dando satisfação de conversar comigo hoje é o Glauco Morgante da Costa Ferreira. Ele é engenheiro mecânico de formação e franciscano secular. Olha que interessante, pessoal, né? Essa, digamos que, pegada religiosa, né? Ele andou por esses liames, mas ele também, como um buscador espiritual, passou pelo espiritismo, pela provida, pelo reiki, pelas religiões orientais, pelo rosacrucianismo, pelo martinismo, até se fixar no círculo esotérico da Comunhão do Pensamento, que é a sua escola raiz, participando aqui em Curitiba do Tátua, né? Tátua é um termo que o círculo esotérico dá para suas lojas, né? O Tátua Santa Família, do qual é um dos diretores e é também o orador. E eu quero aproveitar e agradecer a presidenta delegada desse Tátua, dessa loja do Círculo Esotérico, a nossa irmã Marli, que foi quem indicou o Glauco. Então, Glauco, seja muito bem-vindo. Prazer em ter você aqui no programa. O prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui. Muito feliz de poder estar falando e ter sido escolhido pela Marli para representar o Tátua e o Círculo para falar, e de algo que eu gosto muito e que eu sou muito grato por fazer parte. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Satisfação é nossa, né, Glauco? Até porque nós temos um carinho e uma gratidão. Todo buscador ocultista, se for brasileiro, tem que ter um pleito de gratidão pelo Círculo Esotérico, porque foi quem abriu os caminhos para tantas pessoas, né? Mas, Glauco, antes da gente entrar no tema do Círculo Esotérico, eu estava lendo o teu currículo e eu fiquei fascinado pela tua caminhada. Você nasce numa família católica, né, tradicional, mas desde cedo essa inquietação, então você passa por vários caminhos. Dá uma resumida para a gente, como é que começa nessa sua busca pelo esotérico, pelo transcendente?
Bom, a minha família ela é de tradição católica, né? Então, basicamente, o que eu acabei me alimentando em termos de religião, conhecendo, foi o catolicismo, mais especificamente quando a gente fala de igreja católica, o comum que nós temos aqui no Brasil, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos isso, a minha família ela não é participativa na igreja. Então, talvez isso tenha sido um ponto em que me deixou com uma inquietação de tentar encontrar um caminho que fosse verdadeiramente meu. Já que eu considero um privilégio, né, de não ter sido forçado pelos meus pais a nada, ter essa abertura. Então, eu acabei estudando e entendendo como eu poderia me encaixar nesse processo. Né? Eu estudei em escola católica, né? Então a minha formação ali nos primeiros anos de escola foi no Pio X, né? Uma escola católica. Tinha ali todo aquele rigor que até, de certa forma, admito que assustava um pouco, né? Mas eu sempre fui livre. Pela minha família, a gente nunca teve problema. Sempre houveram livros espíritas, sempre houve algo de Chico Xavier na história, sempre tinha uma participação em uma festa de Cosme e Damião, e que eu adorava pegar doce, coisas parecidas, né? Alguns anos depois, acabei me encontrando dentro do franciscanismo. Mas por quê? Porque, para mim, sempre foi um santo que me chamou a atenção. Ele é, ao mesmo tempo, um pouco estranho em alguns aspectos, você imaginar, né? São Francisco, né? Pitoresca a história dele, né? E ao mesmo tempo havia um certo chamado, né, por estudá-lo, né? Tanto que um dos meus livros de oração até hoje continua sendo o Devocionário Franciscano, e ao longo do tempo eu fui entendendo melhor algumas dessas relações. Então, a título de curiosidade, até quando eu vou consagrar o meu altar, eu uso este livro para fazer a consagração e colocando os elementos mágicos que eu entendo, né, que ele me propicia ali dentro. Então, a tua entrada no esoterismo, dá um resuminho pra gente, como é que você faz isso aí, né? Você passou por vários caminhos, né? Eu passei, eu fui assim, tentando de tudo, e isso meio que surgiu, tipo, eu tinha uma cabeça, apesar de eu ter dito que ela era aberta, ela era focada só em vertentes cristãs, né? Quando eu fui para a faculdade, eu tive amigos, então, de diversas religiões diferentes, ainda assim, cristianismo, e um específico, ele era muçulmano. E foi um choque cultural bacana, porque ele me ensinou muita coisa. Inclusive, ele brincava, ele falava assim: você não é católico de verdade, né? Você não acredita nas coisas que um católico deveria acreditar. Eu brincava e falava: como é que você sabe? Ele falou: porque eu estudei no colégio católico no Líbano, né? E apesar de eles saberem que eu não era católico, mas eu tinha que estudar, então eu conheço a doutrina e você não é católico. E eu ficava bravo, ele falava isso, né? E no final das contas ele tinha razão. As minhas crenças não eram católicas, né? Então, eu acredito em reencarnação, algumas outras coisas que a Igreja Católica, depois do século 3, 4, deixou de acreditar e ok, segue-se a vida. Mas aquilo me abriu para eu falar: poxa, e eu sou tão preconceituoso, né, com muita coisa. E isso foi indo quando eu conheci o Aikido, foi mais ou menos na mesma época da Provida, foi um período de quase um mês antes. Eu tomei contato de verdade, agora fugindo daquelas, né, do Karate Kid, do Miyagi, né, quando eu entrei dentro da cultura oriental, e que nos treinamentos você ouve conceitos que para você são estranhos, né, energia, tal, e você começa a ler muito, né, o Aikido tem muitos livros, né, não é obrigatório, claro, né, é uma arte marcial, mas ainda assim, para quem quer se tornar algo a mais do que arte marcial, você vai ler bastante, vai entender muito da cultura e por que aquilo é daquela forma. E eu, graças a Deus, tenho um sensei muito bom, né, que sempre conseguia explicar. Ele é japonês, né, aqui do Brasil, mas então ele conseguia entender o brasileiro e o japonês e fazer essa ponte que ficava fácil para a gente. Ele já entregava meio que mastigado para esse ponto. Então, quando eu tomei contato com isso, meu universo se expandiu, eu conheci muita coisa, mas me machuquei. Então, eu machuquei o joelho, nem foi no Aikido, não teve absolutamente nada a ver com o Aikido, eu tive que parar de treinar por um ano, basicamente. E aqueles ensinamentos dados no Aikido, eles batiam muito com alguns ensinamentos que eram dados na Provida. E através desse momento eu falei: bom, então se eu não vou treinar a parte dinâmica da arte marcial, eu vou treinar a parte tática do estudo. E acabei entrando na Provida, né? E aí, quando eu entrei na Provida, conheci pessoas mais diferentes ainda, com diversas crenças, e eu fui percebendo que eu tentava resumir tudo ao meu mundinho. Então, em vez de eu expandir a minha consciência,
eu tentava explicá-los através daquele pouco que eu conhecia. Quer dizer, eu tentava ficar numa zona de segurança para mim, né? Eu ficava ali, será que vai? Até que chegou um momento que eu falei, pô, vamos experimentar, né? Vamos entender. Então, fui conhecer terreiro, centro espírita, né? Conheci mais sobre budismo, hinduísmo, até o judaísmo. Então, fui tentando perder o preconceito, entendeu? Tipo, eu vou até lá, eu vou sentir, vou ver qual é, e vou deixar de ser uma pessoa tão alienada, né? Dentro desse processo, eu também, eu me identifiquei muito com os ensinamentos da Provida, eles são muito bons, eu sempre gostei muito, né? Mas eu ficava meio assim, preso com aquela história de que isso é nosso, nós criamos, existe um mundo de dentro e de fora. Isso nunca gostei, tá? Admito para você que eu sei que muitas escolas iniciáticas, elas tratam isso dessa forma, existem eles, existem nós, existe o sagrado, existe o profano. Para mim, não é uma coisa que eu sou muito fã, não, sabe? Tipo, eu até brincava lá na época de Provida, que estava bem naquela época muito famosa de Harry Potter, né? Que eu falava, a gente considera os trouxas e os magos, né? E assim, né? Tipo, parece uma coisa muito... Eu não gostava, né? Mas o ensinamento é fantástico, né? E aí eu coloquei ele em prática. E quando eu coloquei ele em prática, eu conheci outras escolas dissidências da Provida. Acabei tendo ali... Mas eu avisei, né? Eu nunca fiz nada pelas costas, eu avisei, peraí. Como vocês dizem, tal, esse lance de que nós, todos que queremos um bem comum, nós somos irmãos, pô, vou lá, vou conhecer meus irmãos, né? Mas existem regras e todas as instituições têm suas regras, eu quebrei uma regra, ainda bem que eu tinha avisado, porque eu não fiz nada pelas costas, né? E aí foi me dada a opção, né? Continua e não faz isso, né? Siga a nossa regra, né? Tipo, existe uma regra estabelecida, se você quer que você concorda, senão, né? Segue seu caminho. Eu preferi seguir meu caminho. E aí, nessa jornada de seguir o meu caminho, e fui conhecendo outras coisas. Mas eu fui para uma outra escola, Saint-Germain, que é uma dissidência da Provida, então é o mesmo conteúdo, né? Muito legal, foi muito bem acolhido, muitos amigos, fantásticos também. Fala-se muito de Eliphas Levi, né? Eu vou começar a ler Eliphas Levi sem medo, né? Vamos tentar entender, né? E nessa fui para São Paulo e achei uma livraria que tinha. Justamente essa livraria é a livraria do Círculo Esotérico. Olha só. Eu cheguei lá e eu fui recebido por um cara, eu falei, cara, eu tô procurando livro do Eliphas Levi, você conhece? Aí eu lembro até hoje da frase dele, né? E foi no dia seguinte do meu aniversário, né? Eu ia me dar de presente, né? E aí ele falou, cara, você tá numa das casas de Eliphas Levi, nós estudamos Eliphas Levi aqui. Eu falei, mas aqui é uma livraria, né? Ele falou, não, aqui também é a sede do Círculo Esotérico, né? Do qual, até aquele momento, eu tinha ouvido falar em jornal, minha mãe tinha me falado, pô, tem um círculo, é antigo, tal, não sei o quê. Eu tinha visto reportagens e tal, mas eu não sabia exatamente onde ficava, né? E, sem querer, parei lá. E aí eu acabei falando, não, então peraí, vamos entender. Conversei um pouco com a pessoa foi muito amigável, me explicou muito, e sem esse lado do nós e eles, não houve. Não, você quer conhecer? Conhece. Eu falei, tá, pô, quanto tempo dura o seu curso, cara? Eu estava acostumado com essa história de, você tem 7, né, degraus ali, então vai demorar, você vai passar por isso, por aqui. Ou então, né, 30 e poucos graus, ou então, sabe, tantos outros graus ali. Bom, quando você se matricular, você vai receber os livros de instruções, é basicamente todo o material que você vai precisar, e depois você vai receber as recomendações de leituras de acordo com os nossos patronos, né? Eita, assim tão simples, né? Tipo, falei, então vai ser fácil, gostei, né? E me matriculei, né? Fiz a minha inscrição no Círculo, recebi o meu livro de instruções com mais algum outro material, que são muito bons, né? Que a gente usa até hoje. E ali eu me identifiquei, né? Infelizmente, por eu morar na época aqui na região oeste, mas bem oeste mesmo, né? Já estava aqui em Carapicuíba, eu não frequentava a sede do Círculo onde tinham as reuniões esotéricas. Então, de 2011 a 2016, eu não conheci nenhum ritual do Círculo Esotérico. Eu fazia só os estudos, o que seria, o que antigamente era chamado de estudos à distância. Com a diferença que você recebia tudo de uma vez no livro de instruções, né? E aí é que eu comecei meu desenvolvimento, e eu tive, vamos dizer assim, até eu começar a participar das reuniões dentro de um tátil, eu tive bastante tempo para maturar os ensinamentos, maturar os exercícios, e quando eu fui morar em Curitiba, conheci a Marli. Foi muito bacana, porque eu me casei no Círculo, né? Nossa cerimônia foi no Círculo Esotérico, eu conheci um ritual, foi o primeiro ritual que eu participei do Círculo, foi justamente do meu casamento. Frequentava ali, mas o ritual mesmo, aí, poxa, foi muito legal, assim, eternamente grato por esse momento. E aí eu comecei a participar. De começo, eu ficava ali, observava,
tirava minhas dúvidas com a Marli, e aí com o tempo ela foi me convidando para falar um pouco mais, e uma das coisas que ela achou diferente, talvez ali em mim, era o fato de que eu não estava sempre dando exemplo ou falando de outras ordens. Eu me focava no círculo, e as minhas perguntas eram baseadas no círculo, né? Por quê? Porque tem muito material. E eu, ao longo desses anos, de 2011 a 2016, basicamente, eu fui juntando uma biblioteca enorme de material do círculo, que eu acabei doando para o Tátio, né? Que está lá no Tátio. Então, os cursos, né? O curso de Ciências Esotéricas completo, já tinha uma versão, né? Mas já estava mais antiguinha, e eu acabei doando uma mais recente, não em termos de conteúdo, mas em termos de idade mesmo dos livros, né? E vários outros livros, fui complementando a biblioteca, com o que tinha, inclusive os livros de Eliphas Levi, Swami Vivekananda, Prentice Mulford. Então, a gente conseguiu juntar ali um material muito bom, e eu focava muito nisso. Eu batia muito na tecla que eu gostaria que as palestras, então, fossem dadas e focassem no conteúdo do Círculo Esotérico, porque ao longo desses 100 anos, e aí voltando aí para essa história que você falou, né? 100 anos. Como é que ela se desenvolveu? Já foi uma ordem enorme, enorme. Tinham tátios espalhados não só no Brasil, mas em alguns países do mundo. Deixa eu puxar uma pergunta agora importante. A gente, claro, né, no Círculo Esotérico tem esse livro, você fez referência a ele, que seria o equivalente às instruções privadas, né? Que se chama até Instruções, né? Que é um livro que foi elaborado pelo próprio Antônio Olivo Rodrigues há quase um século, mas que ainda é um livro visionário, né? Porque o ocultismo é atemporal. Então, eu quero começar te perguntando, o que te chamou a atenção, se você puder falar, nas instruções do Círculo Esotérico, nas instruções esotéricas, dentro do Círculo Esotérico, que realmente, não que você não tenha encontrado em outros lugares, mas que realmente te capturou, te apaixonou, vamos chamar assim. Quando eu peguei o livro de instruções, pela primeira vez, eu fiquei assim, primeiro quando eu fiquei fascinado por estar na biblioteca, por eles terem me mostrado o círculo aqui em São Paulo, a sede, e eu vi aquela simbologia toda, e eu vi que aquilo era uma coisa aberta, e eu vi que aquilo era anterior à Provida, e então eu falei, poxa vida, então tudo aquilo que eles falavam de nós e eles, ele também se replica a cursos que não tem nada a ver com a Provida. Então aquilo ali também já deu uma abertura. Quando eu cheguei em casa e comecei a ver o material que eu tinha pego, eu vi muitas semelhanças, entendeu? Não é igual, mas eu achei que o círculo era muito conciso no que ele mostrava, ele era muito prático, ele não segmentava, então no círculo não existe segmentação, não existe nós e eles. Até no nosso ritual privado de dia 27, todos são lembrados, todos são colocados, e você não é colocado como um ser especial, tipo, não tem isso. Então isso me chamou muita atenção, e aí tem muito do meu lado franciscano nessa história, né? Mas ele te coloca a coisa assim, tá aqui, ó, o material é esse aqui, o livro de instruções, como você disse, né? Então tem a OR e você tem uma pessoa que conseguiu condensar vertentes totalmente diferentes, não? Então nossos patronos, eles têm uma representatividade em planos diferentes, né? Então eles se assemelham ali a planos. E nós temos ali, então, o mentalismo, né? Ali, que era vigente na época, representado por Prentice Mulford e obras maravilhosas. Você tem até o início de tudo ali, né, com o magnetismo pessoal de Heitor Durville, e você tem como patrono, então, o Prentice Mulford, você tem todo aquele pensamento da Índia, o pensamento oriental de Swami Vivekananda, e você tem o ocultismo ocidental representado por Eliphas Levi, que eu não tinha acesso a isso nas outras escolas, eu tinha só uma vertente por vez, entendeu? Então, ou eu estava ancorado numa vertente mentalista, ou eu estava vinculado numa vertente oriental, ou no esoterismo, no ocultismo europeu. O círculo me mostrou que isso tudo consegue, e a OR, como a gente chama, Antônio Rodrigues, ele conseguiu condensar isso de uma maneira que eles não entram em atrito, eles se complementam. Em uma maneira que te deixa livre, inclusive, porque você tem um livro de instruções. São instruções privadas. É aquilo que basicamente vai te nortear. Ele não só vai formar a base, mas ele contém as instruções para a sua própria iniciação, porque ela não é uma iniciação presencial, vai chegar alguém te iniciar, né? Ele vai te dar as instruções para você chegar até lá, né? E lembrando que, assim, né, uma vez eu estava dando uma palestra e eu falei, né, que tem muita gente que quer ser iniciado. Eu também quis, por muito tempo, fui iniciado em algumas ordens, né?
E eu brinquei, eu falei, pô, chega de ser iniciado, né, meu? Não tá na hora de a gente chegar no acabado, né? A gente tá sempre preso nesse iniciado, né? Como a gente vira um adepto, né? E o livro de instruções, ele traz isso pra gente. E a partir daí, meu, você tem caminhos tão diferentes e que, no fim, eles se complementam. Então, você pode ser eu vou chamar de adepto do círculo esotérico da comunhão do pensamento, e você seguir todo o seu ensinamento, toda a sua estrutura, através de Swami Vivekananda. Então, você está mais próximo de ser alguém do círculo e da Vedanta. Perfeito. Você pode ser um mentalista, e você vai focar muito no mentalismo. Então, você vai viver muito próximo daquilo que é apregoado por Prentice Mulford. Então, Atkinson e outros vão seguir por essa linha. Ou você pode aí seguir essas questões mais ocultistas de Eliphas Levi. E todos esses caminhos são absolutamente difíceis por si só, né? E o nosso livro de instruções, ele traz todos eles de uma maneira clara, resumida, mas suficiente para que você consiga tomar contato, entender que são todos complementares e entender que você está livre, né? Então, ao mesmo tempo que isso me chamou muita atenção, me fez ficar, é o que eu entendo que também ele acaba propiciando que muitas pessoas acabem entendendo o círculo como uma escola básica para que depois elas encontrem o próprio caminho. Uma coisa muito interessante no círculo esotérico é que essas instruções, né, esses ensinamentos, né, privativos, eles são acompanhados de uma sessão prática. Então é um ensinamento que tem a sua prática no dia a dia. Exatamente. Todos os nossos exercícios, todas as nossas sessões do livro, então ele é separado, né, em cada capítulo, que a gente chamaria assim de ciclo, de série de ensinamentos. Ele tem uma série de exercícios na sequência, né, para complementar e para fixar aquilo que nós estudamos. E fora isso, nós temos como parte prática os nossos rituais privados, né? O principal deles a gente chama de chave de harmonia, que é desejável que a gente realize todos os dias num horário específico, né? Então, que é um horário que todos nós fazemos. E mais uma vez, né, nós fortalecemos a nossa egrégora, porque tem a parte da egrégora, mas nós fazemos esse exercício incluindo toda a humanidade e todos os seres. Então, ele não fecha, ele não segmenta, ele não faz distinção. Então, e Glauco, o que você pode nos falar? O que você pode nos falar do que são feitos eu vou chamar assim de lojas do círculo esotérico, mas que vocês chamam de tátuas, né? Até onde você possa falar, por que é importante frequentar? O que você pode falar dos rituais que ocorrem ali? Inclusive, o pessoal está acompanhando aí a foto do Tátua Santa Maria, né? Que a gente está colocando, que fica aqui em Curitiba. Recomendo para quem estiver em Curitiba ir conhecer, ir participar, porque realmente é maravilhoso. Mas o que ocorre nesses tátuas que estão aí no Brasil todo, né? Sim. Bom, o nome Tátua, né, nós chamamos de Centro de Irradiação Mental. Então, são os locais em que nós realizamos os rituais semanais e mensais, né, e diários, né? Em alguns locais existe o ritual sendo realizado de forma diária. Hoje, especificamente, quando nós estamos gravando, nós estamos trabalhando em Curitiba, tá? De forma online, né? Então, o nosso pessoal ali ainda está se adaptando com relação a essa mudança da pandemia. Nós temos bastante membro que tem uma idade avançada, que ficaria muito mais difícil chegar até lá neste momento, com algum risco. Então, ainda optou-se por estar online, e agora é provável que mais para frente a gente comece a trabalhar de forma híbrida, ou seja, nós vamos estar com o ritual sendo realizados no Tátua e transmitido para quem está longe, e que nesse caso me inclui, porque eu atualmente estou em São Paulo, né? Eu mudei de emprego, né? Acabei voltando para São Paulo e tenho participado em Curitiba ainda, né? Eu continuo fazendo parte da diretoria, continuo fazendo parte do Tátua e continuo ajudando sempre. Talvez nesses momentos em que ele voltar de forma presencial / transmitida, eu continue atuando, fazendo as palestras, fazendo isso, mas o ritual será provavelmente sendo feito sempre lá. Todos são convidados a conhecer, inclusive a participar dos rituais, tá? Porque qualquer pessoa que não seja do círculo, pode participar dos nossos rituais de segunda-feira, né? É um ritual específico que a gente chama de ritual de segunda-feira, que seriam as nossas reuniões exotéricas, com X, tá? Essas reuniões você pode assistir 2 a 3 vezes, eventualmente aí, dependendo do seu andamento, né? Seria até mais, mas ok, né? A gente põe um valor não, um número de que você pode assistir, justamente para que eventualmente você possa conhecer,
não é uma vez só, você vai mais uma vez, você pode dar um espaço, volta de novo, poxa, eu queria sentir se eu quero fazer parte ou não. Legal. Mesmo online, é só vocês pedirem, né? E a gente quer colocar esse link no nosso Facebook, então ficaria um pouco mais fácil o pessoal acompanhar. Não é só o Tátua de Curitiba que faz isso, então nós temos as reuniões também em São Paulo, que já são híbridas, presencial / transmitidas, e nós temos em outros também, no Rio de Janeiro, no Manacá e outros por aí. Nas reuniões de segunda-feira, então, era uma reunião exotérica, é uma reunião em que nós estamos fazendo o exercício para nós, né? Para nós estamos participando de um ritual, ele é um ritual em que a gente emana vibrações. Então, basicamente, quando você pensar no círculo, você vai pensar naquilo que é o grande lema do círculo, né? Harmonia, amor, verdade, justiça. E nós sempre que estamos fazendo alguma coisa, estamos emanando essas vibrações divinas para nós, para toda a humanidade. Os rituais, eles não têm nada assim de oculto que não poderiam aparecer. Só que existe um ritual que ele é totalmente fechado, né? Então, todo dia 27 nós realizamos a sessão esotérica com essa. Ela é fechada por quê? Porque subentende-se que para você estar ali, você tem uma preparação do próprio círculo, você faz parte efetivamente da egrégora por sua própria vontade, então você está ali justamente para trabalhar esse aspecto. Beleza, são dois rituais. O círculo ainda realiza os rituais normais de casamento, de batismo, você tem as sessões, né, para, por exemplo, alguém acabou de falecer, ou depois para relembrar as pessoas que faleceram. Então, são basicamente essas as nossas sessões, o que pode ocorrer ali dentro. Pode variar de acordo com a necessidade do dia. Tá? Qual a importância disso tudo? Bom, aí eu vou me referenciar um pouquinho ao budismo, né, para explicar isso, porque ele explica, e a gente fala de Buda, inclusive, no livro de instruções. Então, quando a gente fala de budismo, o budismo considera 3 coisas muito importantes, né? 3 coisas. Então, você tem o caminho, o ensinamento, né? E você tem aquilo que eles chamam de Sangha ou Sangha, a pronúncia pode falhar aqui agora. Mas o Tátil, ele tem essa representatividade. Apesar de nós sermos mentalistas e entender que nós todos estamos numa comunhão mental, a gente considera que é importante você estar próximo, é importante você trocar energia, é importante você trocar ensinamentos. Então, quando você vai, o Tátil, ou quando você participa de uma reunião online, né? Porque você vai falar que o negócio é mentalista, não vai funcionar online? Claro que vai, né? Justamente antigamente, quando era o Aor, ele mandava isso por fascículos, nem existiam tantos Tátios construídos, as pessoas iam receber o seu fascículo no outro canto do Brasil e ia falar, bom, essa hora eu tenho que estar aqui mentalizando junto com eles essa situação. E hoje a gente faz isso aqui, vendo pela câmera, fica até mais fácil, né? Mas tem essa importância porque nos fortalece. Ele te dá aquilo que a gente fala, né? Seria parte do carinho, né? Você tem o carinho da sua própria ordem, você tem pessoas ali que são tal qual você, tem uma busca e fala a mesma língua, te dá a oportunidade de trocar ideia, trocar conhecimento. Nós temos as palestras que são realizadas ali, que sempre procuram esclarecer algum ponto que a gente tenha dificuldade, trazer uma informação nova, né? Ou uma nova forma de enxergar aquela mesma situação. Olha, então, com certeza, eu quero até aproveitar, Glauco, olha, pessoal do Brasil todo e até de fora do Brasil, fica aqui, a gente conclama para que você conheça essa venerável ordem esotérica, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Estou colocando o site geral da ordem aqui, onde você vai encontrar, inclusive, né, Glauco, o diretório de tátuas, se tem na tua cidade, né, um organismo afiliado ou um tátua que você possa visitar e participar de toda essa maravilha. E é interessante também, Glauco, que a gente roda muito, eu rodo há mais de quase 40 anos, eu tenho 50 anos, mas comecei cedo, né? Acho que há 35 anos eu rodo por sentindo vários aromas, embora eu tenha a minha ordem esotérica, né? Mas a gente se corresponde com muita gente. E é muito raro eu não encontrar alguém que não tenha tido um pé no círculo esotérico. Parece que ele precedeu a maioria das ordens, a Teosofia, a Rosa Cruz, o Martinismo, a Eubiose, enfim, a Provida, sabe? Geralmente a pessoa ou passou pelo círculo ou ainda está no círculo, e geralmente quem tem um contato com o círculo sempre aninha ele no coração com muito carinho, porque além de tudo é uma ordem muito amorosa, né, Glauco? Você se sente aninhado, existe uma vibração de amor muito forte ali. Sim. Até porque nós temos isso no nosso lema, né? Então, né, essa questão de você
ter harmonia, amor, verdade. Justiça, ela te coloca numa situação em que você trata o acolhimento como uma das partes mais fundamentais, né? E assim, eu havia dito, né? Nós temos os nossos patronos, né? Então, Fazer Levi, Betsy Mumford, Swami Vivekananda e a OR, que é um dos nossos patronos, claro, né? Que conseguiu condensar isso de uma maneira que a gente possa entender. Por isso, a gente pode considerar que o círculo, ele sempre foi também uma estrada, né? Cada um tem o seu caminho, beleza, mas esses caminhos, eles partem de algum lugar. Então, seria uma rodovia muito bem sinalizada, o círculo com um acesso para várias outras, né? Ele te permite conhecer várias outras estradinhas. E muitas pessoas acabam entrando e, a partir dessa visão privilegiada que elas podem ter de um todo, elas conseguem enxergar um caminho. Não está errado, faz parte. Algumas pessoas se identificam com o círculo como um todo, como eu, e continuam. Outras acabam saindo, outras acabam trabalhando como ordem irmãs, né? Por exemplo, nós temos pessoas que frequentam o Tátua semanalmente, estão lá semanalmente, participam de todos os rituais. Mas se você perguntar, ela fala, não, eu venho aqui porque eu gosto, eu venho aqui porque eu contribuo com a minha energia, eu contribuo com a minha mentalização, mas eu sigo uma outra vertente. Então, na minha privacidade, no meu canto, eu faço as coisas conforme a outra ordem. E não está errado, desde que isso não gere nenhum atrito entre nenhuma delas. E dificilmente o círculo vai gerar um atrito com alguma, porque ele tem de sua fundação tanta coisa que ele dificilmente vai entrar em atrito, né? Sem dúvida, essa liberdade de pensamento que o círculo esotérico confere aos seus afiliados é uma das coisas mais preciosas, né, que o círculo tem. Bom, Glauco, antes da gente encerrar, quem que pode se afiliar ao círculo, né? De repente, um monte de gente, o nosso programa chega aí no mundo todo, em vários países, né? Quem que pode se afiliar ao círculo esotérico? Só homem, só mulher, homem, mulher, jovens podem se afiliar, tem limite de idade, enfim. Não há limite de idade, qualquer pessoa pode se filiar. É claro que é uma hora em que você vai ler muito, então pessoas que gostem de ler vão acabar se identificando mais, porque a nossa quantidade de material disponível de imediato para todos, ela é muito grande, né? Você tem o livro de instruções, que já é um capatal, né? É enorme, mas fora ele vai referenciar tantas outras coisas e você vai acabar, né, gostando muito de ler. O que não impede, nós temos pessoas até que têm até as suas dificuldades de leitura e ainda assim participam maravilhosamente bem, são esoteristas até muito mais gabaritados do que outros muito mais letrados. Mas não há limites, tá? Não há limites de idade, inclusive para você começar, porque você não precisa de pré-requisitos a não ser a sua própria boa vontade. E o círculo, ele vai aos poucos te mostrar, se você realmente tiver desejo, fizer os exercícios, né, se entrosar com o estudo, ele vai te mostrar o melhor caminho para você, inclusive dentro desses 3 patronos aí, que seria, vamos dizer assim, 3 principais caminhos, você vai se identificar com algum com absoluta certeza, ou todos, né, não faz muita diferença, mas todos podem. E de qualquer país, nós temos inclusive remessas do material para países, né, de fora, pagamentos em dólar e outras coisas aí, quando você precisa usar moedas estrangeiras, né? Então, é possível, é só a pessoa querer, e eu convido todos a conhecer, fazer essas aulas, participar desses rituais, tá? Poder contar com a gente, poder fazer perguntas para qualquer dos tátios, de preferência, às vezes você pode perguntar para aquele que é mais próximo da sua casa, mas os tátios, apesar de tudo, eles têm um pouquinho de sua identidade própria, um pouquinho da cultura do local também, né? Então, né, é bacana essa diferenciação, mas você pode entrar em contato com eles, pedir para conhecer, pedir para, eu quero presencialmente ver o tátil, perfeito, vai ser muito bem recebido. Quero participar de uma reunião online, pode ser que esse tátil eu não faça, mas a pessoa vai poder falar, cara, tem o link da reunião de São Paulo, tem a reunião do Nimanacaia lá no Rio de Janeiro, fantástico também participar deles, conhecer e aí decidir se esse é um caminho seu ou não, ou se você vai ser um irmão da ordem, como muitos são e que nos ajudam com suas vibrações, com seus desejos, né? E a gente ajuda como a gente pode também. Todos aqueles que precisarem também e que desejam pedir emanações, seja, a gente fala emanações, algumas pessoas dizem orações, né? Mas, enfim, essas emanações, por algum problema, pode entrar em contato. No endereço do site principal do Círculo Esotérico, tem ali os formulários, então, um falecido, desencarnado, né? Dependendo da sua filosofia, para alguém que esteja doente, para alguém que precisa de alguma coisa. Então, toda semana, todos nós de todo o Brasil e todos os filiados vibramos por todos. Então, vocês vão
com certeza ser muito bem queridos e assim desejamos que, como nós dizemos na oração, realizem os seus desejos mais íntimos, né? Olha, Glauco, obrigado pela tua participação. Realmente, pessoal, se você ainda não conhece, conheça. Primeira Ordem Esotérica legitimamente brasileira, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, criado em 1909 e que balizou, como disse o Glauco, o caminho para inúmeras outras ordens, né, que pelo menos no Brasil surgiram depois ou chegaram depois. Lembrando que o Círculo, você pode ser só um estudante, se você não quiser participar de nenhum ritual, estudar só em casa e entrar em contato com a egrégora, existe essa liberdade, né, Glauco? Mas quero te agradecer muito, meu amigo, né, por ter vindo aqui nos esclarecer, né, montar essa egrégora tão linda do Círculo Esotérico nesses momentos que estivemos juntos. Espero que as pessoas recebam essas cálidas vibrações aí que você nos transmitiu. Muito obrigado, agradeço pela participação. Parabéns pelo programa e eu agradeço também, e eu indico que vejam o episódio que é falado do nosso fundador. É um episódio que a gente já trabalhou muito para que outras pessoas conhecessem e foi feito com muito carinho, a gente agradece muito. É muito tocante para a gente saber que existem tantos irmãos da ordem espalhados e que se preocupam e que têm esse carinho por nós. Obrigado. Sem dúvida. Obrigado, Glauco, querido. Então, quero reforçar, se você não viu ainda, assista a história desse grande abnegado, desse grande ocultista, Antônio Olívio Rodrigues. Estou subindo o card aí, mas também está na descrição do vídeo. É um documentário que o canal Realidade Fantástica preparou sobre esse fundador do Círculo Esotérico. Olha, a história dele é inacreditável. Eu ainda hoje leio a história dele e não acredito, não é possível que um homem só tenha conseguido fazer tanto. Mas ele provou na prática o poder mental, o poder espiritual, quando está aliado à vontade e ao amor, né? Glauco, obrigado. E a vocês todos que estiveram conosco até aqui, o nosso abraço, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu joinha, faça um óbulo de caridade, de repente, se você gostou do programa, transmita alguém, dê esse presente, compartilhe, né? Reparta o pão, faça que outras pessoas conheçam esse programa, conheçam o canal Realidade Fantástica. Vamos ampliar a nossa rede de buscadores, de conspiradores pelo bem. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.